Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma imersão num texto que, assim, à primeira vista, pode parecer só uma lista de regras antigas, talvez um pouco estranhas, o capítulo 7 de Levítico. Um texto bem denso, né? Bem denso. As nossas fontes aqui são anotações de duas bíblias de estudo, a Roman e a Nova Almeida Atualizada, e a nossa missão é tentar ir além dessa lista, é decifrar a lógica por trás desses sacrifícios, entender o que eles contam sobre a fé, sobre a comunidade. E até sobre a economia dos israelitas, né? Exatamente. Porque, como a gente vai ver, nada aqui parece ser por acaso. Ok, vamos lá. O capítulo já começa com instruções super detalhadas sobre as ofertas. A primeira é a oferta pela culpa. E quando eu digo detalhadas, é sério. O texto parece um manual de açougueiro divino. É quase cirúrgico. Sim. Ele fala da gordura, da cauda gorda, dos rins, da gordura que cobre o fígado. Tudo isso tem que ser oferecido no altar. É um nível de detalhe que faz a gente pensar. Por quê? Por que essa parte e não outra? Então, o fascinante aqui é justamente essa divisão. O que acontece com o animal é um processo com múltiplos destinos. Uma parte, essa que você descreveu, que era considerada a mais nobre, a gordura. A melhor parte. Isso, a melhor parte é a oferta queimada ao Senhor. É a porção de Deus. Mas o resto do animal não é simplesmente descartado. A carne se torna coisa santíssima. Coisa santíssima. E o que isso quer dizer na prática? Significa que ela vira uma refeição para os sacerdotes. Eles comem essa carne num lugar sagrado. Então, o sacrifício não é só sobre renúncia, é também sobre comunhão e sustento. E tem um detalhe nas notas que revela o lado prático disso tudo. Qual? O couro do animal sacrificado ficava pro sacerdote que oficiava o ritual. Ah, então era parte do pagamento, por assim dizer. Exatamente. Não era só simbólico, tinha um valor econômico real ali. Couro era material valioso. Com certeza. Isso mostra que o sistema não era só espiritual, era um sistema social e econômico completo. Havia uma economia da fé, sabe? Embutida na própria lei, que garantia o sustento de quem se dedicava ao serviço do templo. E logo depois dessas regras bem sóbrias, o texto muda de tom, né? Ele começa a falar da lei a respeito das ofertas pacíficas. E os motivos aqui são outros. Ações de graças, um voto, uma oferta voluntária. Sim, parecia algo mais leve, mais celebratório. Isso. E não é só a motivação que muda, mas o cardápio também. O texto menciona pães, bolos com azeite. A oferta pacífica era tipo o churrasco sagrado deles. Gostei da analogia. Que as notas de estudo enfatizam muito isso. Era uma refeição comunitária, partilhada com a família, com os amigos, enquanto a oferta pela culpa era sobre consertar algo que estava errado, a oferta pacífica era para celebrar algo que estava certo. Era uma festa. Uma festa com regras bem rígidas, né? É aqui que fica bem interessante. O texto impõe um prazo de validade curtíssimo. Se a oferta fosse por gratidão, tinha que ser comida no mesmo dia. No mesmo dia. Se fosse por um voto ou voluntária, no máximo até o dia seguinte. O que sobrasse no terceiro dia tinha que ser queimado. Essa regra dos 3 dias me parece estranha. De um lado, parece prático, tipo, para a carne não estragar num clima quente. Mas a penalidade por desobedecer é pesadíssima. Sim. A oferta não é aceita e a pessoa levará a sua iniquidade. Parece que tem algo muito mais sério em jogo do que só a segurança alimentar, sabe? O que a gente não está percebendo aqui. Sua intuição está certíssima. A questão prática existe, claro, mas a raiz é teológica. Isso nos ensina algo fundamental sobre a visão deles do que é sagrado. E o que seria? O ato sagrado tem um momento, uma janela de oportunidade. A oferta foi santificada para um propósito específico e por um tempo limitado. Deixá-la para o terceiro dia não é só procrastinar, é um ato de descaso. É tratar o sagrado como algo comum, algo que pode esperar. É uma profanação, então. Exatamente. É uma profanação. Nossa. Então, o sagrado tem uma data de validade. Se você não o trata com a urgência e o respeito devidos, ele se torna impuro,
perigoso até. Sabe, comer a carne no terceiro dia é como tentar reviver um momento sagrado que já passou, e ao fazer isso você o corrompe. A punição severa é para ensinar, o sagrado exige atenção e respeito totais. E falando em regras severas e pureza, isso nos leva direto para a próxima parte do texto, que trata das proibições. E a primeira é um soco no estômago. Se alguém que está impuro come da carne dessa oferta pacífica, essa pessoa será extirpada dos seus povos. Uma frase fortíssima. Muito. Essa expressão extirpada dos seus povos soa definitiva, brutal. O que isso significava na vida real de uma pessoa. Não era só ser expulso de um clube, imagino. De forma alguma. Era uma morte social. Talvez pior que a morte física. Uau! Pensa bem, numa sociedade tribal, sua identidade, sua proteção, sua herança, sua família, tudo estava ligado ao seu povo. Ser extirpado significava ser cortado de tudo isso. Você se tornava um ninguém, um pária, sem terra e sem proteção. Entendi. A impureza ritual, portanto, não era uma mancha simbólica. Ela tinha o poder de te apagar socialmente. Nossa, isso dá um peso totalmente diferente para essas regras de pureza. E o texto continua com mais proibições, agora sobre o que não se pode comer de jeito nenhum. A primeira é a gordura. Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Ok, a proibição de comer sangue que vem logo depois, eu até consigo entender a lógica. O sangue é associado à vida em toda a Bíblia. Mas a gordura? Para um ouvinte moderno isso parece tão aleatório. Sim, parece, né? Por que a gordura era tão importante a ponto de ser proibida? É uma ótima pergunta, porque expõe uma mentalidade muito diferente da nossa. Para eles, a gordura não era só a gordura. Era considerada a melhor parte do animal, a mais rica, a fonte de energia e sabor. Era um luxo. E a lógica era simples. O melhor pertence a Deus. Faz sentido. Então, comer a gordura seria como roubar a porção de honra que foi reservada para Deus. Exatamente. É um ato de mesquinhez espiritual. Perfeito, é exatamente isso. Ao queimar a gordura no altar, o ofertante estava dizendo de forma concreta: eu te dou o que tenho de melhor, não as sobras. Era um princípio de honra e primazia. E a proibição do sangue, como você disse, é ainda mais profunda. O sangue é a vida. E a vida pertence unicamente ao Criador. Entregar o sangue no altar era reconhecer isso. Isso. Reconhecer que a vida do animal, e por extensão a própria vida do ofertante, estava nas mãos de Deus. Falamos antes que os sacerdotes comiam partes das ofertas. E o texto volta a isso, formalizando qual era exatamente a porção dos sacerdotes. Eles recebiam o peito movido e a coxa direita das ofertas pacíficas. São cortes nobres. Sim, e essa não é uma escolha qualquer. O interessante é que o texto fala do peito movido. Esse mover não é só um detalhe. Era um gesto ritual. A peça era movida ou acenada diante do altar, como se fosse apresentada a Deus. Certo. E então Deus simbolicamente a devolvia ao sacerdote. É uma imagem linda da provisão divina que chega através do ritual. A porção do sacerdote não vinha diretamente do povo, vinha de Deus. E isso cria uma dinâmica de interdependência total, não é? A comunidade precisava dos sacerdotes para se conectar com Deus através dos rituais. E os sacerdotes dependiam literalmente das ofertas da comunidade para comer. A tribo de Levi dos sacerdotes não recebeu terras como as outras tribos. O sustento deles era o serviço no altar. Ou seja, não é só um conjunto de regras, é um design social que força todo mundo a participar e a valorizar o papel do outro. O texto chama isso de estatuto perpétuo, uma estrutura permanente. E no final, o capítulo amarra tudo. Ele diz: esta é a lei a respeito do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico. É um grande resumo. Uma espécie de índice remissivo de tudo que foi dito. É um resumo poderoso e ele conclui com uma declaração de autoridade máxima. Essas leis foram ordenadas por Deus a Moisés no Monte Sinai. O que é crucial. Apresentado como uma arquitetura divina para a vida do povo. É o manual de instruções do Criador para sua comunidade.
Depois de mergulhar nesses detalhes, fica muito claro que esses rituais eram bem mais do que atos religiosos isolados. Eles eram a espinha dorsal da sociedade. Com certeza. Eles definiam regras de saúde, de higiene, fortaleciam os laços comunitários com refeições compartilhadas e, como vimos, criavam um sistema econômico que sustentava a liderança espiritual. Tudo estava amarrado. Exatamente. A vida espiritual e a vida prática não eram categorias separadas, eram uma coisa só. Isso nos deixa com um pensamento final, algo para refletir, né? Manda. A precisão absurda dessas leis, o detalhe minucioso sobre qual órgão queimar ou em que dia comer a carne, mostra que para os antigos israelitas a forma do culto era inseparável do seu propósito. Cada gesto físico, cada regra material tinha um significado profundo, que moldava a compreensão deles sobre o que é santo, o que é comunidade, o que é ordem. E a provocação para nós seria: se essas regras físicas e rituais moldavam a alma daquele povo, quais são os rituais religiosos ou seculares na nossa vida hoje, que talvez sem que a gente perceba, estão definindo o que nós valorizamos? Pode ser a forma como organizamos nossa agenda, como compartilhamos uma refeição em família, como gastamos nosso dinheiro ou nosso tempo. Quais são as leis não escritas que governam nossa vida e revelam o que para nós é verdadeiramente sagrado, comunitário e correto?